Será que o Paraguai saiu na frente dos Estados Unidos e já lançou a Retatrutida? Uma grande indústria farmacêutica paraguaia anunciou recentemente o lançamento de um produto à base de Retatrutida, o chamado Redufast 12. Mas, até onde a gente sabe, a Retatrutida ainda está em fase 3 de testes clínicos lá nos Estados Unidos. E ela ainda nem foi lançada pela fabricante que descobriu essa molécula, a Eli Lilly. E muito menos ela teria autorização em nenhum órgão regulatório em nenhum lugar do mundo. Então, como que isso é possível? A indústria paraguaia realmente saiu na frente? Isso seria legal do ponto de vista regulatório? Existe algum registro sanitário no Paraguai? E essa medicação pode ser importada para o Brasil? Hoje eu vou responder essa e outras perguntas e explicar o que realmente está acontecendo no país vizinho. No último dia 27 de fevereiro de 2026, a indústria farmacêutica paraguaia chamada Éticos realizou um evento oficial para o lançamento do chamado Redufast 12. O evento aconteceu em Cidade Leste, cidade vizinha de Foz do Iguaçu, e contou logicamente com autoridades e celebridades. Inclusive, a celebridade famosa brasileira esteve presente, o Renato Cariani. E o tal do Redufast 12 foi descrito como uma medicação à base da molécula chamada Retatrutida, que seria a irmã mais nova da tirzepatida, chamado Mounjaro. E isso não foi um vazamento, não. Foi um evento oficial, transmitido nas redes oficiais da fabricante, com a presença de centenas de pessoas filmando com o celular. E é aqui que entra um detalhe importante, com muitas dúvidas e que viralizou. Como que um laboratório farmacêutico paraguaio conseguiu lançar um medicamento que ainda nem foi lançado pelo próprio criador, que é a Eli Lilly, lá nos Estados Unidos? E como é possível esse fabricante lançar um medicamento à base de uma molécula que está em fase 3 de estudos clínicos ainda lá nos Estados Unidos? Mas antes de falar da questão da legalidade, do registro sanitário, a gente precisa entender do que está falando. Mas afinal, o que é essa tal Retatrutida? Como eu disse, a Retatrutida nada mais é do que a irmã mais nova da tirzepatida. E a tirzepatida, por sua vez, é a molécula que está dentro da caneta Mounjaro, que todo mundo conhece. Enquanto a tirzepatida, que é a molécula do Mounjaro, age em 2 receptores, o GLP-1 e o GIP, a Retatrutida promete agir em 3 receptores, GLP-1, GIP e glucagon. Ou seja, o Mounjaro é um agonista duplo e a Retatrutida seria um agonista triplo. Então a evolução foi basicamente assim. A Novo Nordisk criou a semaglutida, que é um agonista simples, que era o chamado Ozempic. A Eli Lilly, por sua vez, foi lá e criou um agonista duplo, a tirzepatida, chamado Mounjaro. Se isso já não fosse o bastante, a Eli Lilly foi lá e criou um agonista triplo, que é a chamada Retatrutida. Na prática, isso significa um maior potencial para perda de peso mais expressiva, inclusive ela promete perder mais gordura e ter mais massa magra, ter uma maior supressão do apetite, causar um aumento do gasto energético e gerar uma melhora do controle metabólico. E nos estudos de fase 2 dessa molécula, os resultados realmente chamaram a atenção. Mas existe um ponto fundamental aqui. Esses estudos ainda são preliminares. A Retatrutida ainda está hoje na fase 3 de estudos clínicos, que é a etapa que confirma a eficácia em larga escala e principalmente a segurança a longo prazo. Ou seja, ela ainda não foi aprovada por nenhum órgão público para ser vendida para o consumidor final. E eu estou falando de órgãos regulatórios como o FDA nos Estados Unidos, o MIA na Europa, a Anvisa aqui no Brasil e a Dinavisa lá no Paraguai. E é exatamente por isso que esse anúncio gerou tanta repercussão, porque ainda estamos falando de uma molécula que está em desenvolvimento. Mas agora tem um ponto que muita gente no Brasil conhece, mas poucas pessoas falam abertamente. O Paraguai já é, há alguns anos, um grande polo de comercialização desses medicamentos para emagrecimento. Todo mundo já conhece os produtos como TG, Lipoless e as tais canetas emagrecedoras que o pessoal traz de lá.
principalmente porque esses medicamentos já estão circulando amplamente no mercado brasileiro há muito tempo. Mas a gente está falando de medicamentos à base de Zepatida, que são fabricados por indústrias conhecidas, renomadas paraguaias, como a Indufar, a Quinfa, inclusive a Éticos. E esse mercado existe principalmente por causa da diferença de preço. O tratamento com o Mounjaro no Brasil, por exemplo, na dose mínima, 2,5, não sai por menos de R$ 1.400. E o tratamento com esses frascos, essas ampolas que vêm do Paraguai, custa menos da metade disso. Isso criou até um fenômeno chamado de turismo farmacêutico. Brasileiros que atravessam a fronteira para buscar esses medicamentos e trazerem para o Brasil, legal ou ilegalmente. Mas existe um detalhe muito importante. O fato desses produtos estarem sendo vendidos no país vizinho não quer dizer que eles passaram pelo mesmo rigor de controle sanitário e farmacêutico que a gente exige aqui no Brasil. Cada país tem a sua própria agência sanitária, cada país tem seus próprios critérios de registro, cada país tem seus próprios níveis de fiscalização. E é dentro desse contexto que surge o tal do Redufest 12. Depois do anúncio desse Redufest 12, houve uma enxurrada de manifestações no Paraguai e aqui no Brasil. Inclusive, a autoridade sanitária máxima do Brasil se manifestou. A Dinavisa lançou um comunicado nacional muito claro dizendo que não há registro da retatrutida no Paraguai. Não está autorizada a importação ou a fabricação dessa molécula no país. Inclusive, ela afirmou que não está autorizada nem a comercialização dessa molécula no país. E eu vou falar, outras autoridades do país também se manifestaram, falando principalmente da preocupação do ponto de vista científico, porque a retatrutida ainda é uma molécula experimental. Então a pergunta inevitável é, se não tem um registro sanitário, como um produto à base de retatrutida foi lançado oficialmente? Deixa eu explicar aqui o que aconteceu com a tirzepatida no Paraguai para a gente tentar entender o que está acontecendo agora com a retatrutida. Toda vez que alguém inventa alguma coisa, ele tem que registrar a patente dessa invenção em todos os países em que ele pretende comercializar esse produto. E nesse caso, segundo consta, a Eli Lilly não teria registrado a tirzepatida no Paraguai. E aí, as indústrias farmacêuticas daquele país foram lá e utilizaram essa brecha regulatória para começar a fabricar os produtos à base da tirzepatida. E aí, será que a Éticos está usando essa mesma brecha regulatória para produzir o medicamento à base de retatrutida? Eu já acho que não. Mas é aqui que entra uma dúvida importante. O tal do Redufest 12 vai conter a mesma molécula criada pela Eli Lilly? Ou a gente está falando de uma molécula ali similar, genérica? Porque tem uma diferença muito grande entre um medicamento aprovado após muitos ensaios clínicos e um princípio ativo fabricado, comercializado sem passar pelos órgãos regulatórios. A retatrutida não foi nem liberada comercialmente no próprio país da fabricante. Então, como que uma outra indústria estaria apta para fazer esse lançamento? Nesse caso, a gente está falando de inovação ou a gente está falando da comercialização prematura de uma molécula que ainda está em fase experimental? Depois que essa notícia viralizou nas redes, gerou esse monte de comentários, reações das entidades sanitárias e médicas. E a própria indústria por trás desse lançamento teve que se pronunciar. O Laboratório Éticos afirmou em nota que esse evento foi apenas para anunciar que eles estariam programando o lançamento futuro desse medicamento. Ou seja, que eles estariam se preparando para lançar o tal do Redufest 12. Não que eles já estariam lançando esse produto no mercado. Ou seja, não seria uma comercialização imediata desse produto em geral. E sim uma apresentação ao público daquilo que seria lançado no futuro, ainda sem data definida. Mas aqui é que está o detalhe que muitas pessoas deixam passar. Eles anunciaram um produto à base de uma molécula que ainda está em fase 3 de estudos clínicos lá nos Estados Unidos. Eles divulgaram um nome comercial, Redufest 12, e deram a entender que pretendem comercializar assim. E fizeram isso num evento público.
com cobertura da mídia e a presença de influenciadores. Isso levanta uma série de perguntas. E a gente no Brasil aqui às vezes não tem como saber. Esse medicamento já está sendo comercializado de fato? A divulgação pública, praticamente anunciando o lançamento de um produto, é compatível com o fato dessa molécula não estar aprovada em nenhum órgão regulamentar? A divulgação pública, praticamente anunciando o lançamento do medicamento, é compatível com o fato dessa molécula não estar registrada em nenhum órgão fiscalizador? Ou seja, qual é a diferença entre anunciar a intenção do lançamento ou anunciar o lançamento do produto propriamente dito? E é exatamente essa linha tênue que a gente vai discutir agora. Porque o burburinho foi tão grande que até o Renato Cariani teve que se pronunciar. Nas redes sociais dele, ele explicou que esteve no Paraguai, esteve nesse evento como convidado, e que o evento seria de bem-estar e saúde, e que ele mesmo não teria publicado nenhum comunicado acerca da eficácia, da legalidade ou qualquer outra coisa a respeito desse produto especificamente. Mas afinal, se fabricar esse medicamento lá no Paraguai, eu vou poder trazer aqui para o Brasil? A resposta é técnica. Para importar esse medicamento para uso próprio para o Brasil, é preciso, no mínimo, que ele tenha o registro na Dinavisa, que é como se fosse a nossa Anvisa lá no Paraguai. No caso, a retatrutida não tem registro nem lá nos Estados Unidos, quiçá no Paraguai ou aqui no Brasil. Ou seja, não tem autorização formal para trazer essa medicação para o Brasil. E trazer um medicamento assim aqui para o Brasil é crime sanitário, pode dar crime de contrabando, a pessoa pode ir até para cadeia. Então aí a gente já não está falando nem sobre eficácia, a gente está falando de um crime. É um risco real, a pessoa pode ir até para cadeia. Mas então vamos organizar tudo que a gente viu até aqui. A retatrutida ainda está em fase 3 de estudos clínicos lá nos Estados Unidos. Ela ainda não foi aprovada pelo FDA, pelo MIA, nem pela Anvisa. E a própria Dinavisa falou que ela não tem registro no Paraguai. Mesmo assim, um laboratório farmacêutico paraguaio chamado Éticos anunciou oficialmente o suposto lançamento de um medicamento à base dessa molécula. E depois do burburinho, a própria empresa afirmou que não se trata de uma comercialização imediata, mas de uma intenção de lançamento futuro. Mas isso não muda o ponto central. Estamos falando de uma molécula que ainda é considerada experimental, ou seja, não sabemos se existe segurança para o uso dela fora do ambiente de pesquisa, se existe base regulatória sólida para comercialização e se estamos diante de uma inovação ousada ou de uma precipitação comercial. Mas me conta aí, se amanhã te oferecessem um medicamento chamado Redufast 12, você teria coragem de usar? E se a Eli Lilly lá atrás não fez o registro da patente da tirzepatida no Paraguai, será que agora ela não viu esse tal anúncio aí da Éticos e não vai se adiantar e já fazer o registro nos órgãos regulatórios do Paraguai da retatrutida? Ou seja, esse não é um debate sobre fronteira, não é nem um debate sobre o preço, é um debate sobre ciência, segurança e responsabilidade. E esse pode ser só o começo de uma discussão muito séria e longa de como a América Latina está lidando com a fabricação desse tipo de medicamento que é chamado inovador no mercado mundial. Mas eu realmente quero saber a sua opinião. Você acha que isso é uma inovação ou uma imprudência? Então aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, dá um like nesse vídeo e comenta aqui embaixo, porque essa discussão vai longe.